Então, pessoal, a gente, semana passada, tinha lido a pergunta e as primeiras linhas da resposta. Então, eu acho justo a gente voltar para a pergunta, para a gente recomeçar essa parte, porque a gente discutiu, foi uma discussão muito engrandecedora, né? Mas em termos de leitura, a gente não avançou absolutamente nada. Então, alguém gostaria de ler? Magnetismo. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que você mesmo, senhor. Então tá. Então, a pergunta do nosso querido Vitor é: quais seriam as medidas práticas mais convenientes a serem adotadas pelos tarefeiros da mediunidade, com o objetivo de reduzir ou mesmo anular o envolvimento fluídico negativo arquitetado pela mente treinada de um espírito maléfico? Então, aqui é a sequência, né? Ele tinha falado como essas influências podem atrapalhar o médium individualmente e a equipe como um todo, né? E agora ele está perguntando como, na prática, a gente pode tentar reduzir essa influência mais desarmonizada que tenta impedir a realização do trabalho, né? E Lancelin nos dá a seguinte resposta: a precaução que o médium ostensivo deve ter é a de não se deixar envolver pela ação hipnótica engendrada pelo espírito comunicante durante o transe psicofônico. Entidades experimentadas, por vezes, logram envolvê-lo com tal sutileza que o sujeito não se percebe vítima de uma artimanha hipnótica. Assim, o espírito maléfico consegue manipular as próprias energias anímicas do médium e promover uma espécie de barreira fluídica, isolando-o compulsoriamente dos fluidos salutares que circulam no ambiente, além de prolongar a psicofonia com a evidente intenção de desgastá-lo energeticamente. O médium ostensivo deve bem cuidar de seu campo mental protetivo para não assimilar as energias projetadas pelo espírito perturbador. Aí é aquela questão, né, da vigilância eterna, né? A gente, eu acho que numa mesa mediúnica, é muito importante também para os participantes, né, dar estrutura para o médium ostensivo. Né? A gente ajuda muito nesse trabalho aí, porque às vezes, eu acho que a gente leu anteriormente também, se a gente, quem está na mesa, tem que dar sustentação para o médium ostensivo, porque se você ficar também viajando, divagando, você não ajuda, né? Essa nova metodologia do mentomagnetismo, ela colocou isso com mais, digamos assim, de uma forma mais incisiva, que os médios criam um processo de sustentação muito, assim, digamos, vigoroso, não só no médio ostensivo, mas na reunião como um todo, inclusive ao redor daqueles espíritos em desarmonia que estão sendo trazidos. Então, esse trabalho, antigamente, não era tão, assim, levado em consideração, achava que era mais ou menos automático. Agora ele é mais direcionado, ele é solicitado, na verdade, nas reuniões. Pois eu faço uma pergunta para vocês, Silvio, que tem mais experiência, para vocês aí. Eu acho que, inclusive, por exemplo, nos nossos trabalhos, por exemplo, quando tem, além de a gente acompanhar aquele que está conduzindo, e está bem sintonizado, para a gente dar sustentação para ele também, para aquele que está conduzindo. Sim. Na verdade, a sustentação de... Hoje sou eu, mas amanhã é a Neuza. De quem está aqui fazendo a vibração, ela é influenciada, né, de certa forma, até protegida muito pela vibração de todos vocês que estão aí entrando em sintonia, isso com certeza.
Disso eu não tenho a menor dúvida, que aqui é um que fala, mas são todos que sentem. Pois é. E quando eu estava lendo esse texto aqui, e coisa, a gente põe muito lá, para a gente botar todo mundo junto e tal, né? Porque esse trabalho de radiação nosso, ele tem o mesmo efeito, né? E a gente tem que criar essa sustentação para aquele que está conduzindo. Certeza. Vamos lá. Eis uma observação oportuna a envolver uma questão delicada, pois inúmeros médiuns admitem não ter nenhuma responsabilidade quando passam mal depois de uma manifestação psicofônica. Há quem, inadvertidamente, acredite que é mais fiel o contato mediúnico quando ocorre a absorção maciça das energias densas e desequilibradas da entidade assistida. Um exemplo corriqueiro é a impressão sufocante e opressiva deixada pelo espírito de um suicida. O mal-estar consequente experimentado pelo tarefeiro pode ter sido ocasionado pelo fato de que, em uma encarnação anterior, ele tenha sido vítima de suicídio ou se envolvido de alguma forma com situações em que o fato lamentável impressionou. Podemos, assim, atestar que tais situações anômalas correspondem à existência de fragilidades emotivas por parte de certos médiuns. E aqui, eu acho interessante, ele levanta uma situação que a gente, às vezes, não leva em conta, né? Que os desconfortos, né? Esses desequilíbrios que a gente, mesmo às vezes não sendo médio ostensivo, mas que às vezes a gente sente, né? De uma presença próxima a gente se sente pesado, sente incomodado, pode estar relacionado com coisas que eles conseguem despertar que já fazem parte da gente. Quer dizer, como ele exemplifica aqui, o mal-estar do médium ligado a um suicida não é porque aquelas energias vinham do sofrimento do suicida apenas, é porque aquilo acabou despertando algo que ele já tinha nele. Como ele fala que ou ele já tinha sido um suicida, ou ele já esteve envolvido numa situação que levou a uma emoção parecida. Então, na verdade, tudo que a gente exterioriza, a gente não pode nunca culpar só o que está de fora tentando interferir. Na verdade, a interferência externa só consegue despertar o que já tem dentro da gente. Então, o desconforto que a gente sente, a irritação, às vezes, muitas vezes raiva propriamente dita de uma coisa besta, é coisas que estão na gente, que a gente consegue, de certa forma, colocar embaixo do tapete. Mas que quando essa vibração que se assemelha ao que está embaixo do tapete se aproxima muito, o tapete dá aquela levantadinha da borda e um pouco escapa. Então, isso é importante a gente ter em mente. Tudo que a gente exterioriza, na verdade, pode ser estimulado pelo externo, mas já fazia parte da gente. A gente nunca pensa nisso, né? Porque na psicologia fala, a gente só reconhece o que conhece. Né? E acho que foi na semana passada, na semana, a Janine falando, né, na leitura da generosidade, foi dessa semana, segunda-feira, que a gente eu quero proteger, a gente protege mais o filho, porque a gente fala, não quero que meu filho passe porque eu passei. Na verdade, a gente não trabalhou a criança que existe dentro de nós ainda, né? E agora, você falando isso, chamando a atenção para esse fato, que eu nunca tinha realmente pensado, a gente só reconhece o que conhece, inclusive em vidas passadas. Coisa que a gente tem que trabalhar ainda também. Com certeza. E não só o que a gente conhece, o que a gente aceita, né? Que a gente não aceita que a gente é mal, que a gente é ruim, que a gente é uma porcaria, né? Então, a aceitação desse lado ruim que a gente tem, a gente bloqueia, é a primeira coisa que a gente faz, né? Não.
Isso não sou eu, mas na verdade é, né? Cada um tem o seu lado negro, é o yin e o yang, né? Tem uma clareza de um lado, mas tem a sombra do outro também. O Vitor tá Eu querendo escutava falar. desde criança, gente. Um tio meu falava assim: a gente só põe no outro o defeito que a gente tem. Então, toda vez que eu ia falar alguma coisa que eu achava defeito no outro, eu já tinha medo de falar, porque eu pensava, deve ser um defeito que eu conheço. Sim. Como temos que tomar cuidado, né? É uma situação que se fala muito aqui, né? Se uma coisa te incomoda, né? Não é porque te incomoda, é porque tu começa a perceber que aquilo está lá em algum ponto dentro de você, te corroendo também, né? Então está te incomodando, porque no fundo você sabe que você faz a mesma coisa. E como é importante essas leituras, esse conhecimento que vem até nós, né? Porque vai despertando isso na gente para a gente ficar mais atento, né? Onde Diga aí, William. Trabalhar. Dia, tudo bom? Então, partindo aí dessa conversa, eu fico perguntando o seguinte: ação e reação, mas ação e reação também se manifesta de forma física, por exemplo, alguém chegar e te agredir moralmente ou fisicamente. Será que porque você tem esse lado algoz que você já foi na outra vida e por espelho você está recebendo aquilo que você foi, ou de vítima ou de algoz, e fica nesse bate-bola, tipo assim, aceitar as coisas que estão acontecendo, as pessoas que estão aparecendo na nossa frente como emissários para que a gente seja uma pessoa melhor do que a gente já foi, tá entendendo? Eu acho que consegui passar a mensagem aí. Não, entendi bem. Assim, a parte física da coisa ela é mais complexa do que a gente acha, né? Porque não é só o fato da pessoa vir, de repente, passar por você te xingar ou tentar te agredir. Isso, claro que reflete uma animosidade, sei lá por quê, entre vocês dois, que é despertada, talvez, por um passado longínquo ou não. Mas, assim, a lei da ação e reação, ela envolve uma complexidade que a gente, na verdade, vou colocar eu, ainda não entende essa complexidade, que ela vai desde momentos extremamente assim claros, como você está dizendo, fisicamente, como coisas muito sutis. Então, a gente sabe que tudo que a gente realiza, de alguma forma, se não for num equilíbrio perfeito, a gente vai ter um ajuste a fazer naquilo. Agora, como esse ajuste vai ser feito, isso envolve uma complexidade da programação espiritual que a gente não tem a menor ideia. Pode ser também de uma forma super sutil que a gente nem perceba, como pode ser de uma forma assim tão material como uma agressão física. Mas isso envolve muita coisa, né? Eu vejo sempre, Will, como uma oportunidade. Então, que é a coisa mais difícil do mundo. Eu, por exemplo, dar outra face não é muito meu estilo, não. Apesar que eu tenha aprendido muito. Mas oportunidade, por exemplo, se a pessoa te agride, né? Às vezes o que você tem que exercer ali é o perdão. E Jesus veio, a vinda de Jesus, o evangelho é tão belo, é tão rico, eu acho que assim, Jesus veio quebrar a lei do talião, né? Dente por dente, olho por olho, né? Quem quer fera com ferro, ferro quer ser ferido. Então, na hora que a gente exerce, o que a gente tem que exercer é o perdão. Às vezes aquela pessoa está sendo um instrumento dentro do nosso aprendizado de exercer o perdão. Que Jesus vem nos ensinando sempre, né? Ok, obrigado, hein? Porque você colocou muito nessa coisa da lei de ação e reação, ele vem naquela relação eterna do algoz e vítima, mas pode estar relacionado perfeitamente com isso que o Rômulo chamou a atenção. É um momento, ou para você, diante de uma agressão, aprender que você tem que perdoar e tentar compreender, como também aceitando essa agressão, você vai despertar no outro uma consciência de que aquele não é o caminho. Então, é o que eu estava falando, é de uma complexidade muito grande essa coisa da ação e reação, né? Como dizem, né, às vezes, karma. Né? Diga aí, Diva.
eu pensei assim, eu também lembrei da conversa da Janine segunda-feira, mas eu pensei muito no autoconhecimento. A gente, quando a gente é agredido ou alguma coisa assim, obviamente, a gente, bem humano que é, a gente tem uma tendência a reagir, né? A reação, pá, puf. É muito difícil a gente não reagir. Mas uma das coisas que eu tento, não estou dizendo que é que eu consiga, não, é tento compreender ou tento buscar aquela pessoa racionalmente, usando a razão, eu tento entender por que essa pessoa fez isso, para que ela fez isso, mas isso de uma forma muito honesta, às vezes a gente tem que fazer, porque aí a gente se descobre também causador dessa agressão, vamos dizer assim, né? Eu fiz algo de alguma forma que gerou isso daí. Geralmente a gente gera, gente. Se a gente for lá buscar lá no fundinho, a gente sabe que a gente, de algum, assim, não surgiu assim do nada, né? Surgiu de alguma coisinha, de alguma coisinha. E às vezes, e aí sim também, né? A gente vê encarnações passadas e tudo. Mas quando a gente consegue, eu vejo isso, né? Quando a gente consegue respirar e tentar se olhar e ver de verdade tudo, e ver o outro, e tentar entender o outro também, não, aí passa para essa história do perdão, né, aí não é nem perdoar mais, porque aí você compreende, e aí você, não é questão nem de eu estar agindo porque eu estou perdoando, porque eu estou simplesmente porque você é aquilo da. Eu sempre brinco assim, eu imagino o seguinte: você pega uma criança de 1 ano ou 2 anos e você vira e fala assim: 2 mais 2 é igual a 4. Você sabe por quê? Não sei o quê, não sei o quê. A criança não vai estar entendendo nada. E você está lá brigando. Não adianta. Então, quando você. Estou falando que não é sempre, não, viu, gente? Eu estou dizendo aqui. É uma tentativa minha, racional, de tentar compreender essas situações, de que eu tenho que tentar entender o porquê o outro fez isso, né? Dói no primeiro momento, dá vontade de reagir, às vezes a gente reage, às vezes a gente não reage, às vezes a gente fica no né? Eu sou um pouco do né? Tem gente que eu acho fantástico, né? Que é rapidinho, buf. E aí eu fico pensando, mas eu acho que passa muito pelo esse trabalho da gente com a gente mesmo, o tempo todo, a gente tem que estar muito atento a gente, e mesmo assim a gente não consegue, né? Muito bem colocado, Diva, muito bem colocado. E isso que a Diva falou é fundamental, porque às vezes a gente se olha, né, o que será que eu fui no passado? É só a gente pensar com calma nesses momentos. Aí a gente vê as coisas que a gente é capaz de fazer, às vezes só em pensamento, mas isso dá uma ideia do que a gente já foi em outras encarnações. É porque ninguém reage violentamente de alguma forma por acaso, né? Às vezes, sem a gente perceber, é por isso que esse exame de consciência que a Diva falou é importante. A gente que causou aquela agressão, né? Muito bem colocado, Diva, adorei. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. É aquela história do Santo Agostinho, né? Vamos lá. O remédio para o problema é o sujeito reconhecer seus limites, aí, ó, e permanecer em preces fervorosas, focado mentalmente na frequência vibratória do sentimento de fraternidade. Quando o médium mantém a mente centrada na prática do bem, faculta a espiritualidade amiga a possibilidade de protegê-lo contra as investidas dos espíritos malévolos. Destacamos, porém, a título de rememoração, que os descaminhos mentais forjados pelos médiuns em momentos de imprevidência não se restringem apenas às emoções desarmônicas provindas de vivências transatas, pois podem ter a causa na existência atual. A falta de objetivo enobrecido se constitui brecha acentuada à atuação dos maus espíritos. As viciações, os maus pensamentos, o desânimo, os ímpetos de violência, enfim, os apegos egoísticos aos valores mundanos podem ser considerados caminhos temerários.
Porém, se a criatura manifestar boa vontade em servir ao próximo e se autorrealizar no trabalho para o Cristo, o impulso emergente torna-se apenas um cometimento interno a ser reequilibrado, pois as equipes espirituais de auxílio conseguem anular o impacto das energias barônicas originários do meio externo. Peraí, eu achei interessante isso. Então, quer dizer assim, aquilo que a gente pensa, às vezes, né, de maldoso, porque a gente tem isso, né, de vez em quando dá vontade de estrangular, vontade disso, mas a gente, aí os espíritos, a gente não, eles seguram, né, um pouquinho isso, mais ou menos isso que eu entendi. O que ele está chamando a atenção é porque a gente falando isso, aí começa a achar que tudo é pelo nosso passado. E às vezes não, é um momento da nossa vida presente. Que a gente tem um momento de raiva, como você está exemplificando aí, que não tem nada a ver com o passado. Então, realmente teve raiva daquela pessoa, pronto, acabou. Mas se você sintonizar com o bem, né, com essa energia, eles vão te auxiliar. Porque a gente nunca está sozinho. Porque às vezes acontece, né? A gente até sabe toda essa parte aí, de estar orando, de estar bem, mas aí na hora que vem a raiva, a gente deixa um pouquinho. Agora eu vou externar minha raiva, deixa a oração daqui de lado um pouquinho, mas eu vou chegar, depois eu volto para a oração. E, né? Às vezes você sabe tudo, mas aí você vai falar assim, não, agora eu não aguento, agora eu vou estourar. Aí daqui a pouco eu oro de novo, mas agora eu preciso soltar um pouquinho a raiva. Aí eles seguram um pouquinho, né, gente? Isso é bom, né? Eles ajudam a gente um pouquinho nisso, né? E tu tocou num ponto bem interessante, porque a gente fala muito desse negócio de vigilância, né, de vigiar e orar, mas você tocou exatamente no ponto, que a primeira coisa que a gente não consegue fazer quando se desequilibra é fazer a oração. Você começa e termina e você se perturba. Quer dizer, ver como a gente ainda é frágil, né, nesse sentido, né? Que a gente sabe, está sentindo estranho, o que a gente tem que fazer? Vigiar, sentir o que está estranho, orar. Mas às vezes a gente já não consegue mais orar, já bagunçou a coisa toda. Pois é, mas no caminho que a gente está trilhando e tudo, a gente vai diminuindo isso, né? A gente sente a presença de Deus tão na gente, a gente está tão assim, espiritualmente, quando o Senhor fala 24 horas, que tudo fica mais fácil. Então, como a gente está irradiando luz, a gente é luz e tal, esses acontecimentos também vão diminuindo. Então, a gente vai tendo menos espasmos, esses espasmos que a gente precisa exercer a raiva, né? Porque a gente não vai tendo. Porque a gente vai tendo realmente o coração mais manso. Gente, já fui muito danado, tá? Só tem que hoje eu tenho praticamente 65 anos. Então, eu acho que é natural isso, né? Você vai aceitando mais as coisas, vai sendo mais compreensivo, e você vai sentindo a espiritualidade sempre ao seu lado, te apoiando. Antes, realmente, eu estourava qualquer coisinha, eu estava sozinho, calma, agora é hora de rezar, não, agora é hora de bater, né? E não, e sempre a gente mantém esse estado de espírito, de presença divina em nós, a gente vai realmente, vai diminuindo esses espaços da vontade de brigar com o mundo. Mas aí tem uma situação que é o seguinte, vai mudando, porque a gente vai, de certa forma, desenvolvendo uma certa consciência e tenta se controlar mais. Mas é o que ele fala até mais em cima do texto. As coisas, os ataques também vão mudando. Porque quando você se irrita com facilidade, então é mais fácil tentar te irritar. Mas quando você começa, então a coisa começa a ficar mais sutil. Então, uma coisa que pouco se fala, você pode procurar na literatura espírita, todas elas falam do mundo espiritual, mas do lado bom. É muito difícil você pegar livros espíritas descrevendo o lado das trevas, os abismos das trevas, as furnas abissais do umbral. Por que isso? Existem livros, que aí é importante até ler, para quem já tem uma certa vivência nisso, porque tudo que vem na nossa cabeça, de certa forma, a gente sintoniza. E a gente ainda é muito frágil para ler um livro descrevendo como os Senhores das Trevas, que fala dos grandes cientistas das trevas,
buscando desenvolver uma forma de eles, das trevas, fazerem a reencarnação. E tem muito mais. Porque uma coisa que ninguém se atenta é... Aqui na Terra é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Mas o pessoal fala isso pensando só no lado bom. Só que as coisas ruins todas que aqui acontecem também são cópias mal feitas do mundo espiritual. As guerras, as armas, os massacres, os genocídios. De onde vieram as guerras? Se tudo de bom é uma cópia mal feita de lá, tudo de ruim também é uma cópia mal feita de lá. Sim, voltemos à questão de orar e vigiar. Vamos lá. Mas já está até na hora, né? Vamos parar por aqui mesmo.